Eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo esses tempos difíceis, tempos de confinamento, tempo de afastamento da nossa comunhão na igreja, na comunidade de fé, na igreja local. Não obstante, a gente pode compartilhar alguma coisa da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração nesses dias. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento. Eu quero te convidar a ler o texto que vai aparecer aí na tela de Hebreus, capítulo 1, apenas os 3 primeiros versículos. Eu vou fazer a leitura na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Nos diz assim a palavra do Senhor. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio de seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Eu quero parar por aqui. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Antes de começar a falar propriamente desse assunto, porque nesses dias eu tenho buscado ler a respeito da soberania de Deus, tenho lido a respeito da providência de Deus, ouvi a mensagem do pastor Ademir na quarta-feira, que foi muito boa, falando a respeito da ansiedade do homem, das preocupações, inclusive concedendo para a gente ali um exercício, dando dicas de exercícios, que ele chamou de exercícios espirituais para vivermos de uma maneira mais despreocupada, sem sofrer tanto com a ansiedade que esses dias nos trazem. Nós somos muito influenciados pela cosmovisão secular, como a gente diz, ou seja, pela cultura na qual nós estamos imersos. Eu sempre digo que a gente não consegue viver, expressar nossa espiritualidade alheia da cultura em que a gente vive. Então eu quero começar só relembrando os irmãos um conceito que é o conceito de cosmovisão. Cosmovisão é a nossa visão de mundo, ou seja, o conjunto de crenças ou de pressupostos a partir do qual todas as ideias e conceitos acerca da realidade da vida se originam e se sustentam. Quando eu costumo dizer, são as nossas lentes. São as lentes através das quais um indivíduo, durante toda a sua vida, interpretará a realidade e a sua relação consigo mesmo, com o meio, com as outras pessoas e também com Deus. Essa relação pode ser uma relação de amor e obediência, ou pode ser uma relação de rebeldia, de emancipação, do tipo, eu não preciso de Deus para a minha vida. Mas uma cosmovisão não é apenas um compromisso, um entendimento intelectual. Ele é um compromisso, uma orientação fundamental do nosso coração. E ele se manifesta na integralidade da nossa vida. E dessa maneira fornece o fundamento para nós vivermos. Então o coração humano, basicamente, ele vai se definir de duas maneiras, porque ele vai se definir em relação à sua relação com Deus. Então ele pode ser um coração sendo para Deus ou sendo para um ídolo. E esse ídolo pode ser muitas outras coisas. Pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser o conhecimento intelectual, pode ser tantas outras coisas. A queda do homem, ela alterou a dinâmica interna do nosso coração e imprimiu no nosso coração uma direção que é apóstata, uma direção que é contrária, vetorialmente contrária à direção de Deus. Em vez de estarmos voltados e caminhando para Deus, nós estamos dando as costas para Deus. O homem natural, ele já tem isso, ele já nasce inexoravelmente com essa tendência à apostasia, com essa tendência à rebelião contra Deus. É aquilo que a Bíblia diz que é nascer no pecado. Lembra lá no Salmo 51? Salmo 51, verso 5, Davi fala, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. É nesse sentido, que nós já nascemos com essa tendência à apostasia. Mas eu quero meditar com os irmãos a respeito da providência divina. O que vem a ser a providência divina? Esse é um termo que está bastante em desuso. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito da providência de Deus. Mas providência de Deus é a ação ou a agência de Deus no mundo, ou seja, a maneira como Deus vai agir no mundo, a abrangência dessa ação de Deus no mundo. Ele fala da soberana superintendência de Deus sobre todas as coisas que acontecem.
A palavra providência, ela tem a sua raiz no latim, providere. Pro quer dizer antes e videre quer dizer veja. Ou seja, ver de antemão. Não se referindo, contudo, apenas à questão da previsão ou da presciência de Deus. É muito mais do que isso. Ela tem uma abrangência, uma gama de atividades divinas muito maior. Mas, pela presente limitação de tempo, eu vou me conter aqui a compartilhar com os irmãos apenas alguns aspectos dessa maravilhosa providência de Deus. E eu faço isso na esperança de que, pela ministração do Espírito Santo, essa reflexão que eu estou compartilhando com os irmãos possa trazer segurança, possa trazer paz, possa trazer esperança ao nosso coração, notadamente nesses tempos de confinamento, de pandemia, que de uma forma ou de outra pode estar trazendo alguma apreensão quanto ao futuro, quanto ao seu futuro, quanto ao nosso futuro, quanto ao futuro da nossa cidade, da nossa nação, quanto ao futuro do mundo. Cabe notar que na presente cosmovisão secular, eu vou chamar assim, nós estamos no século XXI, na era chamada pós-moderna, e já desde o século XX isso vem se desenvolvendo, né? A noção bíblica, que foi enfaticamente ensinada pelos reformadores da Reforma Protestante, que diz que tudo o que acontece ocorre debaixo do plano e do governo soberano de um Deus onipotente. O nosso Deus, um Deus onipotente. Esse conceito se perdeu. Esse conceito é o conceito de providência divina. E hoje em dia ele já quase não é mais ensinado e muito menos crido. Nós vivemos na era do chamado secularismo, onde parece que não há mais acesso ao transcendente, ao sobrenatural. A cosmovisão dominante na nossa cultura, cultura que eu estou me referindo aqui especialmente ocidental, capitalista, é que nós vivemos num universo mecanicista e fechado, onde os eventos ocorrem por leis impessoais fixas, ou até mesmo por acaso. As pessoas chamam essas leis de leis da natureza, de uma maneira geral. Para muitas pessoas, o Deus do cristianismo é um Deus que está no exílio. Essas pessoas até creem que Deus existe, creem que Deus criou todas as coisas, mas que depois da criação ele sai de cena, deixando o universo que ele criou, o mundo e todas as suas criaturas, entregues à sua própria sorte, vivendo por conta própria, entregue às chamadas leis da natureza, sem que sofram nenhuma intervenção de Deus. Ou, quando muito, essas pessoas admitem que apenas Deus nos observa de longe, observa o desenvolvimento da vida dos homens sobre a face da terra. Essa noção de Deus, ela é característica do deísmo, ou do neodeísmo, que é aquela história do relojoeiro supremo que projeta, que monta um relógio intrincado, que dá corda nele e depois sai de cena, deixando com que ele funcione por conta própria, fazendo uma analogia ao Deus ter criado o mundo e ter deixado o mundo viver por sua própria conta. Essa visão considera que as leis da natureza são leis que operam de alguma maneira independente de qualquer ação de Deus. Só que a fé cristã, ela admite sim as leis naturais, mas ela as vê como leis de Deus, sempre submissas ao governo soberano de Deus. E dessa maneira elas refletem de forma normal ou ordinária no sentido de algo que é posto por ordem de Deus. Então elas funcionam como que o reflexo, elas refletem o governo de Deus no seu universo. Outra crença que dissimuladamente está presente na cosmovisão preponderante dos nossos dias é a noção de que Deus é apenas um observador das atividades humanas, que não sabe ao certo a respeito do futuro da humanidade. Um futuro que está sujeito às contingências que fogem ao controle de Deus. E futuro esse que Deus vai tomando ciência na medida em que as coisas vão acontecendo. Não, essa não é a visão bíblica. Essa é a visão do chamado teísmo aberto. Nós cremos, diferentemente disso, nós cremos num Deus que é soberano, num Deus que é onisciente, num Deus que é onipresente e num Deus que é todo-poderoso, onipotente. E pela sua providência, esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus a quem Jesus chamava de Pai, ele é o soberano, criador e sustentador de todas as coisas. Ele reina e governa o seu universo. Ele sustenta, ele cuida, ele guarda, preserva, nutre, protege, supre. Muitos sinônimos. Ele dirige e governa todo o universo por ele mesmo criado. É claro que na nossa perspectiva de criatura, na nossa mente finita, nós consideramos o futuro em termos de contingências. Deixa eu explicar. Contingência é a possibilidade de que alguma coisa aconteça ou não.
Ou seja, nós, por conta da nossa limitação, nós buscamos sempre ter um plano B, caso o plano A não funcione. Mas Deus não é assim. Deus não é um ser dependente, nem um ser contingente. Ele sabe todas as coisas de forma absoluta. Nada há no futuro que Deus já não saiba. Ele antevê, como nós dissemos, a palavra providência quer, numa das acepções, dizer isso, a antevisão. Mas Deus antevê, e aquilo que Deus antevê nada mais é do que o seu querer, a sua vontade absoluta e livre. Sua vontade não pode ser alterada por nenhuma coisa criada. Nada é capaz de interferir em sua livre vontade. Deus não tem plano B. A sua onisciência não muda. E Deus nunca é pego de surpresa. É importante, irmãos, que nós compreendamos esses atributos de Deus, que estão expressos em muitos lugares na palavra de Deus, para que nós não sejamos contaminados por essa cosmovisão secular, que, como eu descrevi anteriormente, ela tem pressupostos que são frontalmente divergentes àqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Então, Deus não somente vê antes, mas ele ordena aquilo que quer que aconteça. Então, na sua providência, ela é manifestada com um propósito de glória. Glória, sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia de Deus. A cosmovisão cristã, como nós a entendemos, é o coração regenerado do cristão, orientado para Deus em amor, em submissão e obediência à sua palavra. E essa cosmovisão redimida, ela é a base para a nossa interpretação do mundo, orientando, consequentemente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e as nossas reações. Então, somente através dessa obra do Espírito Santo, que é a regeneração do homem, é que a nossa cosmovisão decaída, que Davi se refere lá dizendo que nasceu em pecado, ela pode ser substituída por outra maneira de ver e de viver no mundo, em amor e obediência a Deus. Então é a partir dessa cosmovisão redimida que a Escritura será interpretada. E pela ação do Espírito Santo em Deus, ela será continuamente realimentada, todo o processo de interpretação da nossa vida no mundo. Isso é a cosmovisão cristã. Então, o cultivo dessa cosmovisão cristã, ou seja, o seu desenvolvimento, a sua manutenção, ela depende de um processo autorreflexivo contínuo da nossa parte, que ele é feito por meio da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo e ainda da nossa vida comunitária no corpo de Cristo. Eu quero terminar deixando para os irmãos o Salmo 139, verso 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, meus irmãos, eu quero terminar aqui fazendo uma ponte com aquilo que o pastor Ademir falou na mensagem dele na quarta-feira, que nós busquemos esse exercício de práticas espirituais que vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Ele muito bem diz que na medida em que nós nos aproximamos de Deus, na medida em que nós conhecemos mais a Deus, nós vamos ter mais uma vida tranquila, nosso coração vai estar mais seguro, repousado em Deus, porque sabemos que Deus é o ser soberano, é o Criador todo-poderoso, é aquele que sabe de todas as coisas. Se a crise vai piorar, se o vírus vai matar mais, vai matar menos, se a gente vai sair do confinamento mês que vem ou daqui a 6 meses, se vai ter uma segunda onda, todas essas coisas estão debaixo do controle de Deus. Todas elas acontecem segundo a vontade do próprio Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar ao Senhor. Eu quero te convidar nessa hora para fazer uma breve oração comigo. Deus bondoso, obrigado por esses momentos em que podemos refletir na Tua palavra. São poucos minutos, Senhor, mas pedimos que o Senhor mesmo possa despertar o nosso coração para buscar mais a Ti na Tua palavra, para conhecer mais do Senhor, para que possamos ler bons livros através de boa literatura, fazer estudo bíblico, aproveitar até mesmo esse tempo de quarentena, que nós temos um tempo extra sobrando, que nós possamos nos aproximar mais de Ti e que pela ação do Teu Espírito Santo em nós possamos ser edificados, possamos ser consolados, possamos ser fortalecidos na fé e na esperança, sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da sua obra, do seu universo. Todas as coisas estão debaixo do Teu poder, todas as coisas estão debaixo da Tua providência maravilhosa. Recebe assim a nossa oração, pois nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.
Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.